Fala galera, eu sou o Gigim, bem-vindos a mais um Occultcast, o Rito Rápido. Eu acho que isso aqui tá mais para Rito Rápido, meio Occultcast, porque eu vou falar de um assunto completo, mas eu não vou me estender muito como normalmente eu faço no Occultcast. Então a gente vai ter, sei lá, no máximo 10 minutos, né? Então, hoje eu vim falar de um assunto, só pra constar, eu tô aproveitando que o Lux foi viajar, então eu toco o zaralho aqui. Então, galera, hoje vamos falar sobre Goetia e vamos falar sobre Goetia da forma que as pessoas realmente querem saber, né? Que todo mundo já sabe que o sistema tá lá, tá pronto, tá escrito, qualquer pessoa pode tentar utilizar. E a gente sempre deixa bem claro que se o cara for um total retardado, ele não vai conseguir fazer com que aquilo funcione. Tá, mas e aí, como é que ele funciona então? Bom, eu trabalho com Goetia, já deve fazer, sei lá, uns 10 anos. Talvez mais. Não, eu não tenho muita certeza de quanto tempo já faz, certo? E eu no Rio de Janeiro, eu deixo bem claro que eu procurei muita gente que trabalhasse com Goetia para que eu tivesse, né, alguém para dividir experiências e não deu muito certo porque realmente quase ninguém aqui no Rio de Janeiro trabalha com Goetia. E aí eu fui procurar no Brasil inteiro e encontrei algumas pessoas que também diziam que trabalhavam com Goetia e deu uma grande merda porque na verdade eles também não trabalhavam com Goetia. Então das duas uma, ou eu tô maluco ou a galera aqui do Brasil tá certa, né? Vai entender. Só que eu comecei a procurar as pessoas que trabalhavam com Goetia fora do Brasil e elas sim tiveram experiências muito parecidas com as que eu tive. Então eu concluí que a Goethe é mais ou menos isso. Que para quem não sabe, o sistema Goétio, ele é um sistema que já foi dado que é de Salomão, sendo que não é o rei Salomão da Bíblia, nem porra nenhuma. Todo mundo já está acostumado com isso, porque eu falo isso direto aqui no portal. A Goethe, ele é um grimório, onde um cara, teoricamente, em algum momento, se nomeou Salomão, ou nomearam ele Salomão, e ele trouxe o Al-Azif, que também era um livro qualquer que veio lá dos árabes, de um cara maluco que foi interessante. Ele não foi para o deserto de dia, ele foi para o deserto à noite. E na verdade, Al-Azif seria, né, o som dos insetos à noite que deixaria um cara maluco. É interessante. E realmente o som de insetos é um negócio complicado. E a Goethe é o uivo da noite, o som dos mortos à noite. Ou seja, todo mundo tem uma visão poética sobre o que é a Goethe. E isso daí é só para vender livro, e a gente sabe que a Goetia vende até hoje. O maior download do nosso portal ainda é o Clavículas de Salomão, apesar de ser um livro hiper popular que você encontra em qualquer livraria, em várias e várias edições. Então as pessoas ainda gostam muito de Goetia. Mas então, eu não tô aqui para falar sobre a história da Goetia, o que é a Goetia, porque isso tudo vocês já têm, né, escrito no nosso portal. Mas vocês querem saber como é que funciona a Goetia na prática, porque a prática sempre foi o foco da Atos Negros e agora que a gente é Imperium Fortuna não vai mudar. Então, pra galera que tá chegando agora, então, olá galera nova, a gente vai falar um pouco da Goetia. Bom, primeiro, a gente tem uma lista com 72 espíritos, né, que algumas pessoas chamam de 72 demônios, que foram, no caso, colocados ali na lista, ou seja, catalogados por Salomão. Ele criou selos para cada um deles e cada selo daria o poder pro invocador ou evocador, independente de como ele queira trabalhar, sobre essa entidade. Nós sabemos que tem essa meio que essa mítica lei de que se você souber o nome de alguma coisa, você tem o controle sobre ela. A gente sabe que não é bem assim que funciona, porque o ser humano ele é uma entidade física, então o lance de você ter realmente o controle não é bem assim que funciona, né? E teoricamente isso não te dá todo o poder. O que te daria o poder seria o sistema utilizado.
Bom, vamos botar numa prática simples. Por exemplo, vamos botar uma entidade do plano físico, ou seja, uma pessoa. Você tem controle sobre ela somente sabendo o nome dela? Obviamente, não. Então, muitos de vocês eu sei o nome e eu não posso controlar vocês de forma alguma. Porém, se eu tivesse um sistema criado específico para cada um de vocês, então sim eu teria controle sobre vocês. Ou seja, vamos dizer que eu pegasse o... Vamos botar um nome bem estranho que quase ninguém tenha. Vamos botar o Braulio. Tá, o Braulio. Então eu conheço o Braulio, eu sei que o nome dele é Braulio. E eu quero controlar o Braulio para que ele faça coisas para mim. Certo? Só saber o nome dele não é o suficiente. Mas eu tenho um sistema que eu criei que pode controlar o Braulio. Qual é esse sistema? Eu sei exatamente quanto ele deve, eu sei exatamente o que ele precisa, eu sei exatamente onde ele mora e eu sei exatamente do que ele precisa para se manter vivo. Então, sei lá, vamos botar um estilo Jogos Mortais. Eu coloco ele dentro de uma caixa onde o oxigênio é privado, graças a mim. E eu sei o nome do Braulio. Então posso chamar o Braulio, ele vem, eu coloco ele dentro dessa caixa e corto o oxigênio dele e eu falo, olha só, Braulio, você tem essa caixa na sua cabeça e você tem que matar uma pessoa. Nossa, bem dark isso, né? Você tem que matar uma pessoa, senão eu corto o oxigênio dessa caixa que está na sua cabeça. Ele vai matar a pessoa, certo? Então eu ganho controle sobre ele. Então, apesar de parecer meio bobo, né, essa questão de você conseguir algo que possa controlar essa entidade, que é o Braulio, né, no sistema Goethe seria mais ou menos isso. Você tem um sistema que funciona com 72 entidades diferentes, ou 72 espíritos. Porém, tem uma grande questão. O Braulio, quando ele soubesse que eu tenho uma caixa que bloqueia o oxigênio na cabeça das pessoas, o Braulio não apareceria. Então você, em algum momento, você teria que atrair o Braulio de alguma forma. Todo mundo fala isso, tipo, o sistema Goethe ele controla, mas ele também consegue atrair as entidades, certo? Então o que que rola? A verdade é que o sistema Goethe ele não atrai, né, entidades. Ele tem os selos que, teoricamente, quando você desenha o selo, você já consegue tipo mandar um zap para a entidade. Isso a gente sabe que não funciona. É triste. Aqueles selinhos legais e tal não funcionam. E é uma coisa que eu falo muito da Pokégoetia, né, que é o Pokémon Goetia. A pessoa ela pode tatuar o selo e o caralho é 4 e a entidade nunca chega perto dela. Porque a verdade é que o selo ele traria dentro dele a forma de chamar e o nome da entidade. Porém, é um selo. Só quem sabia ler o selo de forma realmente útil era o próprio Salomão. Então, ele, quando criou aquele selo, ele conseguia sim usar o selo para atrair a entidade, certo? E depois, utilizando o sistema, ele conseguia controlar a entidade. Porém, nós, pessoas que não temos nenhum contato com o sistema Goethe original, e sim essas toneladas de livros que eu citei, né, no começo, o que a gente tem é um selo e a gente tem que atrair a entidade e então utilizar o sistema, certo? E esse sistema em si é o que controlaria a entidade. Ou seja, se você realmente quiser chamar alguma entidade da Goetia, você vai ter que se comportar de forma a atraí-la. Você já tem o nome dela, então você vai se comportar e chamá-la. E ela só virá na sua direção se você realmente estiver se comportando da forma que ela espera de um seguidor dela. Entenderam? Então é bem parecido com um sistema de trabalho com anjos. Porém, você, ao contrário dos anjos, que você quer, na verdade, adorar ele até o final, no sistema Goethe você quer trazê-lo para você então trancá-lo. E uma coisa interessante é que no selo Goethe existem todas as formas escritas dentro dele de como você pode controlá-lo.
Porém, você só vai conseguir controlar o espírito goétio se você entender o selo, e para entender o selo você tem que ter contato com a entidade. E para ter contato com a entidade você vai ter que fazer a adoração. Ou seja, você pode ser o cara mais fofinho do mundo, mas você quer fazer uma evocação de um espírito goétio de guerra, certo? Um espírito goétio de guerra, ele vai pedir e prestar violência da sua parte, até então que ele possa vir e aparecer. Então, quando ele aparecer, você vai sentir a essência dele, algo que eu já falei bastante aqui no portal sobre essência energética. Você tendo contato com a essência energética dele, você vai então conseguir entender o que está escrito no selo. E aí, então, você vai conseguir ter o controle dele utilizando o sistema. Ou seja, para que você possa trabalhar com a goethe de forma real, você vai ter que atrair a entidade, não só pelo nome, mas pelo nome, pela adoração. Depois que você tiver isso e conseguir entrar em contato com ela sem o sistema, você vai ter que sentir a essência dela para então conseguir ler o selo. E é por isso que os invocadores goétios, ou conjuradores goétios, que já têm mais experiência, são tão bem requisitados, pelo fato de que eles já fizeram isso com várias entidades e sobreviveram ao ponto de lembrar de cada um desses selos e cada uma dessas impressões energéticas e poder trabalhar com elas sem ter que novamente fazer toda essa adoração, certo? Ou seja, você não vai nunca ter um Pokégoethe só porque você tem os selos. Você realmente vai ter que ter todo um trabalho ao redor da entidade a qual você escolheu para trabalhar. E pode ser que ela não seja da sua essência particular. Você pode ser uma pessoa muito boa, mas você quer evocar uma essência de guerra por algum outro motivo que nem seja para você. Mas você vai ter, então, que mudar a sua frequência para a guerra, a sua essência para a guerra, para poder atrair essa entidade. Por quê? O selo de Salomão, o qual você ainda não entende, vai só ser utilizado de forma entendível depois que você entrar em contato com a essência desse espírito, vamos botar assim. Então é por isso que a goetia não é tão fácil, e é por isso que tantas pessoas simplesmente falam: eu evoquei tal cara porque eu tinha o nome, eu evoquei outro cara porque eu tinha o selo. Cara, se fosse fácil assim, qualquer retardado ia pegar o Legemeton, entendeu? Pegar o Terrugia Goetia e chamar a entidade que ele quisesse na hora que ele quisesse. Ele tem que sim mudar a essência dele para atrair a entidade. E sim, pode sim rolar oferenda, pode sim rolar sacrifício, pode sim rolar o que aquela entidade em específico gosta. E é por isso que eu fiz aquele primeiro estudo onde eu postava matérias sobre quais entidades da Goetia preferem o quê. Ou seja, se elas gostam de sacrifício, se elas gostam de violência, se elas gostam de sexo, se elas gostam de amor, de carinho, caralho, quatro, para que você pudesse atraí-las, porque você pelo menos já sabe o nome. Ou seja, você faz aquelas coisas em devoção a ela para que ela venha, para que então você utilize o sistema Goethe. Um estilo caça-fantasmas, saca? Para conseguir trazer elas. Entenderam? Então, entenda uma coisa. Nossa, entenderam? Então entenda uma coisa. Nossa, eu tô sendo totalmente ecoante. O sistema Goethe, ele é bem tranquilo em aspectos, mas ele não é rápido, ele não é uma raspadinha, sacou? Que, tipo, você foi lá, pegou, se apareceu 3 vezes o nome da entidade, você vai conseguir chamar. Você vai ter que trabalhar bastante e durante um bom período de tempo. Não é coisa tão absurda quanto o nego imagina, porque você não trabalha diretamente com o Goethe em específico, certo? Você trabalha com alguém da legião dele, ou seja, aquele soldado raso, vagabundo, entendeu? Que tá lhe dando mole. É esse que você chama. É mais ou menos quando você trabalha com o orixá e aí depois você vai lá trabalhar com as entidades abaixo do orixá, certo? Eles respondem ao orixá.
Ou seja, a entidade que você trouxe não é o Baal, sei lá, o Asmodeu. É alguém que responde a ele. E aí você pode ir galgando uma posição conforme você for ganhando mais controle, certo? Então, é algo demorado, é algo que começa pequeno e depois vai ficando muito grande. Olha o cachorro do vizinho, certo? Mas vocês têm que entender, tem que parar, pensar, estudar e saber que vai mudar sim a forma como você se comporta no geral, porque você tem que se tornar uma personagem para que você possa então trabalhar com essas entidades. Certo, galera? Então isso daí é só uma basezinha sobre Goethe, depois eu vou gravar mais alguns. Eu vou aproveitar que o Lux está de férias, certo? Ele vai voltar daqui a uns 2 dias. Então enquanto isso eu vou falar só de Goethe porque ele trabalha com anjos, saca? Pá. Então, valeu galera, eu sou o Gigim, por hoje é só e já já eu volto. Valeu, gente.